rendamos graças a Deus das nossas vidas, Deus do nosso coração, Pai de justiça e de bondade infinita. E sempre cria oportunidades para que seus filhos possam crescer em virtudes, evoluir espiritualmente, potencializando as suas forças em busca do que há de melhor, em busca do equilíbrio, da sabedoria e de uma vida imanente. Está sempre próximo e em tudo nos acompanha, até mesmo nos pensamentos aparentemente mais insignificantes. Durante toda a trajetória, é a fonte amorosa e pacificadora que caminha conosco, a ninguém desamparando. Com as suas leis justas, perfeitas, imutáveis, coloca ordem na terra, nos destinos e em todo o universo. Este Pai que permitiu que estivéssemos aqui na noite de hoje, queremos agradecer e dizer que nós estamos aprendendo a Te amar, porque sabemos o quanto nos ama. E Te rogamos, Senhor, nesta noite de estudo, que permita aos nossos irmãos mais experimentados, aqueles que galgaram degraus acima, possam estar conosco, nos trazendo na presença de luz, a harmonia, a serenidade, a quietude necessária à reflexão. E por meio do movimento, do trabalho dos fluidos, possa nos curar, removendo as energias negativas, as manchas perispirituais, e introjetando em nossa alma a disposição, a esperança, o otimismo, alargando o campo de visão para que saiamos dos preconceitos, dos medos, dos traumas, das frustrações, da ansiedade e consigamos no presente aproveitar, extrair da vida aquilo que ela tem de melhor. Em comunhão com essas forças renovadoras, nós queremos nesse instante criar um clima, um ambiente espiritual superior. Criar possibilidade para que a mensagem seja um roteiro, seja um norte aos espíritos encarnados e desencarnados que nos rodeiam. E se de alguma forma algo de bom nós tivermos, queremos compartilhar com aqueles que mais sofrem, porque sabemos o poder da prece, da exortação, que é capaz de repercutir, de vibrar os corpos. E neste momento, uma possibilidade de abertura, de amolecimento do coração, de arrependimento, de retorno aos valores do espírito imortal. Nosso Senhor Jesus possa estender mãos amigas sobre o Centro Espírita Apóstolo Mateus, iluminando toda essa atmosfera, os tijolos, os móveis que aqui estejam, possa criar um halo protetor. E todos aqueles que mesmo à distância olhar para esta casa, possa perceber que aqui existe um grupo de almas
que estão em sintonia com as esferas superiores, que buscam a comunhão, a ligação profunda com Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, Espíritos benfeitores, anjos da guarda, por nos assistirem em mais este trabalho. Por tudo, muito obrigado, que assim seja. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Boa noite a todos. Agora nós vamos iniciar uma série de roteiros de um estudo muito interessante que vai tratar dos mistérios da morte. Nós vamos estudar esses 4 roteiros, que já eu vou falar quais são, bem devagar, comentando cada parágrafo, para não passar nada despercebido. Vai mostrar para nós por que a maioria das pessoas tem medo da morte, se existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar este momento, qual é a ligação que o espírito tem com o corpo físico, os tipos de desencarne e o trabalho também de uma equipe de espírito especializado para acompanhar cada criatura no momento do desligamento do corpo perispiritual do corpo físico, assim como tem um grupo de espírito especializado em ajudar na reencarnação, no retorno à carne. Este é o livro 4 do EAD, do Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita, Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. E agora nós iniciamos o módulo 2. Terminamos quarta-feira passada o módulo 1, e o módulo 2 vai trazer exatamente isso que nós estamos falando, acerca da morte e dos seus mistérios. E vai falar sobre a morte e os seus mistérios em 4 roteiros. O primeiro roteiro, que nós vamos iniciar hoje, talvez nós não vamos terminar, porque eu não vou pular, eu vou ler e nós vamos comentar parágrafo por parágrafo, que eu acho assim que é uma oportunidade, né, da gente tirar algumas dúvidas, iluminar a nossa mente acerca disso, porque todo mundo, ou a maioria, pula, não quer nem falar sobre a morte, e isso é decorrente àquelas experiências que nós trazemos de outras religiões, ou às vezes nem de religião, né? De superstição, porque a Terra aprendeu pintar, colorir, se é que tem cor, né? Não é colorir, a cinzentar a morte, e ela é um processo natural. Algumas culturas que lidam com ela desde que é criancinha, bebê, eles não têm dificuldade com isso, porque percebem na morte mais uma etapa do ciclo da vida. E para nós espírita, então, nem se fala, nós somos privilegiados, porque nós ainda tratamos, estudamos a continuidade depois da morte. Isso dá mais força. Não é que a gente não chora, não sente saudade, né? Tudo isso faz parte da nossa humanidade. Mas o tempo de recuperação da mente se erguer é maior, por quê? Porque saber que existe uma continuidade e saber que o mundo espiritual, ele é mais, agora sim, ele é mais colorido do ponto de vista de ter mais oportunidade da mente ela se alargar, da memória das outras encarnações e voltando, de reaver contatos com pessoas, com espíritos, né, que já fazia tempo que não tinha esse relacionamento assim mais intensivo, porque também sabemos que não existe nenhuma separação entre nós os espíritos. Eles nos visitam, a gente conversa através do sonho, tudo isso. Mas a gente sabe que o mundo espiritual, ele é o mundo natural. Ele só não é moradia definitiva para o espírito, porque ele ainda não se purificou, ele tem a necessidade de retornar, de encarnar. Cada retorno é um passo na purificação desse espírito. Quando ele se torna um espírito puro,
E a gente nem vai ficar falando de espírito puro, porque está muito longe ainda, né? Você viu que o palestrante falou segunda-feira? Que nós somos espíritos de terceira ordem. Então vamos falar de nós. Quando esse espírito puro se purifica, aí o mundo espiritual passa a ser a habitação definitiva dele. Não tem mais necessidade de reencarnar. Não é maravilhoso essa experiência reencarnatória? Porque nós estamos criando essa condição de pureza espiritual, de angelitude. Estamos a caminho. Vamos pensar na humanidade como milhares de pessoas caminhando, né? Em rumo, em busca. Alguns estão um pouquinho mais lá na frente, outros estão um pouquinho mais atrás, mas todos estão encaminhando em busca dessa perfeição. Bom, o primeiro roteiro é o temor da morte. O segundo roteiro vai tratar também de um assunto muito interessante, que é mortes prematuras. O terceiro, a continuidade da vida. E o quarto, para encerrar a série sobre a morte, vai tratar do espírito imortal. Aí a gente encerra esse módulo, a morte e os seus mistérios. A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo terminologia espírita, pode apresentar alguns mistérios, em geral, fornecido pelas religiões ou pela educação que foi transmitida ao espírito. A despeito de ser a desencarnação um fenômeno natural e inexorável, há muita superstição, fantasia e desinformações sobre a morte do corpo físico, causando temores e até situações de desespero e de revolta. Então ele diz assim: a morte é um fenômeno natural. É ou não é, gente? Ela está na natureza, a morte? Tá. A planta morre? Morre. O animal morre? O homem morre? Só alguns morrem? Todos. Então por isso que ele fala, ela é inexorável, quer dizer, implacável, alcança a todos. Se alcança a todos, e desde que o homem é homem, né, encarna, ele morre, por que nós já não estamos, enquanto humanidade? Não estou falando assim, eu particularmente, pessoalmente, não tenho medo, o outro tem, eu tenho um pouco de medo, o outro tem bastante. Está falando da humanidade. Em geral, já era para estar mais preparado, assim como estamos preparados e comemoramos o nascimento, a reencarnação de um bebê. E nós nem sabemos o que está no programa de encarnação, as dificuldades que aquele ser vai passar. Então o que ele fala? Por que nós temos medo da morte? Por um monte de fatores. Aqui ele vai elencar só alguns. Por desinformação, por não ter informação nenhuma sobre a morte, ou por superstições, quer dizer, superstições são informações erradas, sem nenhuma base na realidade, ou então porque algumas escolas religiosas por onde nós passamos deu essa conotação de que ela é uma coisa ruim, uma coisa triste, principalmente quando você vai pensar nos destinos que algumas religiões dão ao espírito depois da morte. Algumas falam que o espírito fica adormecido até o juízo final. Já dá uma saudade tremenda, né? Da gente encontrar os outros que ficam dormindo lá até o juízo final. Vai saber quando isso acontece? A gente já começa a ter saudade antes de morrer. Fala, não vou ver mais o pessoal por muito tempo, né? Vou ficar congelado, anestesiado. A outra destinação é dizer que um vai para o céu, o outro vai para o inferno, e eternamente. Isso é uma coisa cruel, porque como que uma mãe vai ficar bem no céu se o seu filho for para o inferno? Que jeito que acontece isso? Não dá para conceber uma ideia dessa, né? A mãe não ficaria nunca, acho que ela trocaria de lugar se ela pudesse, né? Deixa eu ir para lá e vem você para cá. Então essas coisas que deixam a pessoa temerosa. Mas os dois fatores espíritas mais marcantes, por que nós temos medo da morte, porque
nós não sabemos para que região nós vamos, porque no nosso coração nós sabemos que tem continuidade. Todo homem sabe que tem continuidade. Ele pode não saber aqui, no cérebro, porque teve uma educação que falou que não é, que vai morrer, acabou, se for materialista, ou vai para o céu ou para o inferno, ou vai ficar dormindo no Senhor. Mas no coração, quer dizer, na alma, nós somos espíritos imortais. Nós já fizemos esse retorno várias vezes. Nós sabemos que tem a continuidade, mas nós não sabemos para que região nós vamos, qual é a nossa destinação depois da morte. E o outro fator forte que marca esse medo inconsciente é que existe no momento quase imediato à morte, à desencarnação, uma sensação de remorso profundo dos erros cometidos. Porque o espírito, ele passa, é natural isso daí, ele passa a limpo todos os pontos da vida que ele teve. E quando ele não teve uma vida boa, ele não fez um bom aproveitamento da encarnação, já naquele momento, isso também é da natureza do espírito, dá aquela sensação intensa do remorso de não ter aproveitado o tempo, ou de ter feito errado, de ter caído de novo em erro. Então esses dois fatores são os que mais pesam. Da morte em si, talvez nem tenhamos medo, mas do que vem depois dela, sim. Esse é um medo inconsciente, é um medo inerente. Pode-se dizer, contudo, que o temor da morte está relacionado a dois fatores básicos: ignorância a respeito da vida no além-túmulo e de processo de culpa ou remorsos decorrentes da lembrança dos atos cometidos durante a existência física. E acerca disso esclarece Allan Kardec que durante a vida o espírito está preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Tem gente que não gosta que fala isso, mas quem fala isso é Kardec, que quando nós estamos encarnados, nós estamos encarcerados no corpo, e nós estamos mesmo. Por quê? Se a gente já está bem, quem está bem já com o seu corpo, está se sentindo bem, confortável, está cuidando bem dele, a sensação de liberdade quando o espírito está fora do corpo e ele entrou no mundo espiritual pelas vias normais, é uma sensação, diz os bons espíritos, indescritível. A sensação de alegria espiritual, de leveza, de suavidade, de expansão, é uma coisa fora da nossa compreensão. Então por isso que fala que nós, no corpo, cada molécula, cada partícula desse corpo perispiritual que envolve a alma, está grudado, enlaçado, enraizado. Ele vai falar em algum momento aqui no texto. Quando nós estamos encarnados, o nosso perispírito está enraizado nas células físicas, está enraizado, então fica preso nela, no corpo. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa na vida orgânica. O que eu achei interessante aqui, quando a gente pensa rápido, não faz uma meditação, reflexão mais profunda e demorada, a gente pensa que a morte acontece porque o espírito sai do corpo, né? Aí o corpo morre, né? Aqui ele vai falar durante todo o texto que o espírito só sai do corpo quando o corpo morre. Você vê? Quando o corpo morreu. O corpo morreu, aí então o perispírito ele desenraiza, ele sai, não tem mais motivo para ficar ligado a ele. Então primeiro morre o corpo, depois o espírito ele sai. Quando a morte é natural, por esgotamento dos recursos do corpo físico, todas as células elas já perderam a possibilidade, a sua engenharia, a sua engrenagem, ela já não consegue mais produzir a vida, o espírito sai suave do corpo.
Agora, quando a morte ela é uma morte mais violenta, então o desligamento é também mais demorado. Em todos os casos, não. Nós temos aprendido na doutrina espírita não comparar uma situação de uma pessoa, de um espírito, com o outro. Porque às vezes uma morte violenta, para o espírito, ela foi programado. Veja os livros que o Chico trouxe, as psicografias. Quantas psicografias de crianças, de jovens que caíram de prédio, que morreram queimados, que morreram de acidente de carro, e o espírito vem falar na psicografia. Ele não vem falar só para consolar, ele não ia mentir. Ele fala o que aconteceu para consolar, ele não vai mentir para consolar. Porque aqueles que passaram por situações difíceis, o Chico não trazia a carta deles, só depois que eles estavam melhor. Então muitos falavam assim: na hora que o carro foi colidir, eu já não estava mais no corpo. Eu já no caso, você falou tudo, o merecimento e a encarnação programada, né? Agora, quando a gente, por alguma imprudência, provoca a morte violenta, aí é diferente. Aí a própria mente nos mantém ligado ao corpo, produzindo as sensações ainda que estão no corpo físico. Então a gente não pode falar nunca assim com uma pessoa, porque nós não sabemos o que acontece. Eu li num livro que é assim, então aconteceu isso, a pessoa está sofrendo, nós não sabemos. Às vezes não. Depende muito do que provocou. Se o retorno era um retorno programado, tem todo o cuidado da espiritualidade, e ela é envolvida na luz, no magnetismo desses espíritos que vêm para ajudar no desligamento. Mas quando ele é provocado, nós vamos ter nessa natureza de morte o que a gente também tem aprendido aqui na doutrina espírita como suicídio, que pode ser direto, deliberado, ou ele pode ser um suicídio inconsciente, involuntário. A morte é apenas a destruição do corpo físico, não a destruição do corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, quando nós estamos encarnados no corpo físico, ele é o intermediário entre a alma e o corpo físico. Ele não se destrói por nada. A gente vai ver os espíritos andando, atravessando fogueira, atravessando parede. Esse perispírito ele não é cortado, ele não é quebrado, ele é elástico, ele é flexível. Nada acontece com ele. Por isso, quando nós vamos perceber o relato de alguns espíritos que ainda estão ligados à terra, ligados ao corpo, falar que tem dor, é porque ainda não houve o desligamento fluídico. Às vezes aquele corpo ainda tem muito fluido, e alguns laços prendem aquele espírito ao corpo de alguma forma, mesmo que ele esteja à distância, porque os laços fluídicos, eles também são elásticos. E através então desse fluido que ele sente a dor e relata às vezes, né? Eu estou com dor disso, estou com dor daquilo. O corpo perispiritual não produz dor física. A dor, se ela houver, que não é todos os espíritos que vão sentir, se houver, é a dor moral, que seja aquilo que nós falamos no começo, a sensação de culpa. Por que a gente pode sentir culpa? Do mal que fez, mas também do bem que deixou de fazer e que era para fazer. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Em outros, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida.
Não está dizendo que o desligamento do espírito, do perispírito, né, do corpo, quando já houve a morte do corpo, ela nunca é rápida, ela nunca é abrupta. Nos espíritos mais evoluídos, ela é relativamente mais rápida. No espírito que foi muito materializado e muito sensual, o que seria sensual? Muito ligado às sensações, aos prazeres aqui da vida material, ela é mais demorada. Por quê? Porque essa pessoa não preparou a mente dela, ela não se preparou para uma vida espiritual, negligenciou qualquer pensamento, qualquer reflexão e qualquer experiência, vivência das coisas do espírito, achando que a vida no corpo é a única vida. Então, se morre o corpo, acaba tudo. O que esse espírito faz? Ele se agarra ao corpo físico, porque para ele perder o corpo físico é perder a vida. Ele acha que a vida é só aquela. Então ele se agarra nela como se ela fosse, né, a tauba da salvação. O espírito mais avançado, ele até participa, ele se desliga sozinho. É bem raro isso. Ele se desliga sozinho, porque ele já fez isso tantas vezes e tantas vezes consciente, que agora ele consegue fazer sozinho, se desligar, como se estivesse soltando lacinhos do cadarço, né? Vai fazendo isso com a mente, e se levanta e imediatamente volta com todas as condições que tinha de memória, de sentimento, de inteligência, se movimentar, se deslocar perfeitamente no mundo espiritual. É uma raridade. A maioria precisa da ajuda dos benfeitores. Então os desligamentos ele começa muito antes, né? Às vezes a gente vai visitar uma pessoa doente e a gente já vê ela assim, suspensa sobre o corpo. Quando a gente está bem em comunhão com Deus, vivendo aquela fase da vida da gente que a gente ora muito, a gente consegue perceber isso. Vai visitar a pessoa, ela já está em cima, suspensa ali, está desligando devagar. Aí a gente já sabe que ela está em processo de desligamento. Nunca é tão rápido igual a gente imagina. A pessoa morreu, teve um infarto fulminante, foi tão rápido, né? Nada, às vezes fazia semanas já que estava em processo de desligamento. É por isso que nós devemos ter o maior respeito, e nós não temos na hora do velório, gente. Sinto muito em falar isso. Nós somos muito deseducados, muito barulhento, a gente atrapalha. É melhor que nós não fôssemos no velório. É melhor que a gente não fosse. Porque mesmo a gente que é espírita, que sabe que não pode, as pessoas vêm conversar com a gente, você tem que ir embora, né? Você está querendo escapar, a pessoa quer puxar o assunto, aí entre você não ser deselegante com a pessoa e não atrapalhar o trabalho dos espíritos benfeitores, você fica meio perdido sem saber o que fazer. Então muitas vezes é melhor que a gente, se a gente não tiver um comportamento de prece, de oração, que a gente não vá no velório, porque eles estão em pleno desligamento. O espírito ele está ali ainda. É que cidade pequena todo mundo é da família, né? A gente se torna da família. Mas o certo é isso, tem razão. É uma coisa íntima por causa disso, para não atrapalhar o trabalho dos engenheiros, né, espirituais que faz o desligamento. Percebe-se então que a primeira providência é preparar-se para morrer. Você já pensou se tem? Por isso que eu falo que nós somos privilegiados. Tem alguma religião que fala um negócio desse aqui? Só os orientais, né? Preparar-se para morrer. Há necessidade de um indivíduo aprender a libertar-se do jugo das influências materiais, porque elas são todas de caráter transitório, evitando o apego excessivo a elas. É de fundamental importância que o espírito reencarnado desenvolva desde a infância
aprendizados de ordem moral, capazes de fornecer certa dignidade espiritual, refletida nos seus atos cotidianos, independentemente das convicções religiosas que possua ou da forma como foi educado. Onde fala que desde criança, independente de religião, o espírito encarnado ele tem que aprender a ter postura, comportamento nobre, que dignifique o seu próprio ser. E o André Luiz é que aqui ele está adotando uma outra linguagem. O André Luiz fala de adestramento dos órgãos, né? Ele fala, é necessário desde encarnado adestrar os órgãos do espírito para depois fazer uma boa passagem e lá não ficar imobilizado. Dá para entender perfeitamente, abordando esse tema, o que Jesus queria dizer naquela passagem que muita gente levou anos para entender, quando ele falou: deixai que os mortos cuidem dos seus mortos. Esses mortos que eu estava falando não é o que perdeu o corpo físico, é o morto no entendimento, na compreensão, nos valores do espírito imortal. A pessoa que só se preocupa com o corpo físico, com a vida física, que só acha que os bens materiais são importantes, ela está morta para as questões espirituais. Então deixa que as pessoas que estão como ela, uma cuida da outra. Porque esse despertamento você não faz com violência. Isso que ele queria dizer. Cada um tem que passar às vezes por uma experiência para poder desenvolver na sua mente isso que nós estamos aqui agora aceitando de uma forma tão pacífica. Então Jesus quis dizer que aquele que ele falou assim, vamos me acompanhar, né? Ele falou assim, não, eu vou enterrar meus pais. Isso. Então esse que ele falou já estava mais, ele percebeu, mais espiritualizado. Mais espiritualizado. Só que ele poderia se perder, porque ele podia enterrar o pai dele e ficar lá brigando por herança, tudo. Então Jesus falou para dar uma ajuda para ele não se perder, porque a facilidade que nós temos de voltar a nos comportarmos como a gente sempre nos comportamos em outras encarnações é muito grande. A gente adquire um aprendizado, mas esse aprendizado ele é novo no sentido de pôr em prática, de praticar. Às vezes a gente até sabe, a gente sabe o conteúdo, mas para ele se introjetar, ele fazer parte do nosso ser, ele vai demorar muitas encarnações. Então Jesus percebeu isso, que ele já sabia muita coisa, mas que ele podia cair de novo em velhos hábitos. Então faz o que você tem que fazer, faz a parte social, as convenções, porque isso é de praxe, mas não demora muito, né? Mais do que é necessário. Volte para a gente trabalhar, porque você já despertou, você está vivo para o espírito, você percebeu que existe imortalidade, né? Que o luto não precisa demorar a vida inteira, ela tem o seu momento, ele é importante, tem que respeitar, cada um tem o seu tempo, mas ele não pode imobilizar todas as ações que a gente veio para fazer na encarnação, porque tem gente que abandona tudo por causa de uma morte de um parente, abandona tudo, não faz mais nada. Tem mães que têm 5 filhos, morreu um, ela esquece que ela tem os outros 4, que ela tem um marido, entendeu? É isso que ele quis dizer. Não, a gente sofre, é dolorido, dá saudade, todo dia vai ter saudade. A saudade ela vai aumentar cada vez mais, porque ela é sinônimo de que foi muito bom estar com a pessoa, de que aquela pessoa trazia uma sensação de paz, de vontade de continuar vivendo. No entanto, a vida na Terra, ela é vida de compromisso e ela é transitória, começa aqui e acaba lá. Então, era isso que ele quis dizer. Agora, os mortos, aqueles que já não têm mesmo entendimento, deixa eles lá ficar atrás das coisas materiais, né? Uma vez colocaram Jesus numa pendenga dessa, falando assim: Jesus, fala para o meu irmão dividir as coisas comigo, a herança, ele não quer dividir. Aí Jesus foi enérgico, falou: mas quem é que falou para vocês que eu sou colocado como juiz dessas causas? Dizer, não é, se vire, eu não vim para cuidar disso, que a inteligência do homem, as suas organizações,
as suas leis dê conta disso. Eu vim trazer a mensagem da imortalidade. Eu vim dizer que Deus criou cada um e cada um pode ser muito, muito, muito feliz. Se tiver ouvido para ouvir, tiver olhos para ver, é essa mensagem que eu venho trazer. As coisas de vocês resolvam, né? Não há dúvida que a consciência culpada, atormentada por remorsos, sofre durante e após a desencarnação, senão antes do final da existência física. Nesse sentido, assinala o espírito Lacordaire: o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Vocês perceberam que tem uma organização nesse estudo? Ele falou muito nos roteiros anteriores sobre o desprendimento dos bens materiais. E ficou bem claro que não é o problema ter, é o problema da relação que nós colocamos de sentimento como objeto. Se eu tenho uma maturidade espiritual para aproveitar os bens materiais para gerar conforto e para poder aprender, né, crescer, adquirir sabedoria, não tem problema nenhum, desde que eu tenha claro que as coisas que eu tenho não são minhas, que elas não vão ficar comigo, eu vou ter que passar para outras mãos. E também saber que eu vou ter que ter muito mais do que coisas materiais para ser feliz. Vou ter que ter muito mais que isso. Eu vou usar as coisas materiais para desenvolver dentro do meu espírito, na minha casa mental, na minha casa íntima, valores que mesmo quando eu esteja numa situação desprovido de bens materiais, ainda assim eu seja alguma coisa. Eu sinto alguma coisa. Porque tem gente que, se não tiver rodeado das suas coisas, dos seus bens, se sente nu, se sente desprotegido. E algumas almas, estando com as coisas materiais, sabe administrá-la e produzir, e não tendo essas coisas materiais longe delas, se sente livre, se sente capaz e consegue movimentar muitos recursos para si e para os outros espíritos que estão ao seu redor. Então ele está dizendo que aquele espírito que ele tem uma identidade com os objetos, de um amor exagerado às coisas, ele é candidato a sofrer, ao sofrimento. Um fato que merece destaque é que quando se aproxima o instante de retorno à vida espiritual, a pessoa é geralmente tomada por uma espécie de lucidez sobre as consequências dos seus atos e escolhas executadas ao longo da reencarnação. Entretanto, já não há mais tempo. O que foi feito, foi feito. Não há como voltar atrás. Por conseguinte, o indivíduo sofre, deixando-se conduzir por medos, alguns até injustificados. São tormentos impostos ao indivíduo por ele mesmo, por efeitos de atos e comportamentos desenvolvidos por ignorância ou por imprudência. Olha que coisa maravilhosa quando ele coloca aqui, ó, quando o espírito ele está naquele processo de desencarnação, ele adquire uma lucidez. Uma lucidez é uma limpeza de mente. Ele vê as coisas muito claro sobre a sua vida que ele teve aqui na Terra. E alguns até falam naquelas experiências de quase morte, né? Como se um filme da sua vida tivesse passado. E os pontos mais importantes. Aí ele começa a fazer um julgamento sobre si mesmo. O espírito faz um julgamento sobre si mesmo. Ele se torna juiz de si mesmo. Mais uma vez, estudando a doutrina espírita, a gente compreende melhor Jesus, né? Quando ele fala, reconcilia-te com seus adversários. Muitas vezes os nossos adversários não são as outras pessoas.
Muitas vezes os nossos adversários, eles são fantasmas na nossa própria mente, vive dentro de nós. E Jesus fala: reconcilia-te com eles. Você faça uma nova leitura das coisas que você viveu, das pessoas com quem você conviveu, das relações que você teve, do que você ouviu dessas pessoas que às vezes te magoou, ou das coisas que você fez e que você hoje já tem uma nova compreensão, não faria igual. Faça uma nova leitura, ilumina isso dentro de você, enquanto você está a caminho, quer dizer, enquanto você está encarnado, porque senão vai chegar neste momento, essa lucidez, essa claridade que vai vir, ela vem, é da natureza do Espírito, onde o Espírito nesse momento de morte se torna juiz de si mesmo, ele se coloca no cárcere, na prisão, e aí ele não sai dali enquanto não pagar o último centil. É a parábola de Jesus. Enquanto a consciência não se vê liberta daquele erro, daquela culpa, ele não sai da situação de sofrimento, e aí começa a vivenciar, experimentar encarnações de dor e de sofrimento. O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Mais uma vez o Espírito está falando, o homem vive em busca, ele está à caça, ele está empenhado em ser feliz. Mas a felicidade sem mescla, quer dizer, a felicidade completa, integral do ponto de vista espiritual, ela não existe na terra. Ela não existe. Porque uma hora nós estamos bem, daqui a pouquinho nós estamos com um problema de saúde. Se não é conosco, é com o familiar. Uma hora as nações estão em paz, daqui a pouquinho elas estão em guerra. Acontecem os cataclismas, acontecem os acidentes, não é verdade? Acontecem as crises econômicas, acontece o desemprego. Nenhum espírito é insensível, mesmo que ele esteja bem naquele momento, para ser feliz completamente vendo milhares de desempregados, que é a situação do nosso planeta. A gente também não vai ficar endurecido e falando, mas cada um segundo a sua obra. Se a pessoa está passando por isso, nós não fazemos isso, não podemos fazer isso. Se a pessoa está passando por isso é porque ela merece. Tem gente que não estuda direitinho a doutrina espírita e começa a falar essas coisas. Isso aí é crueldade, né? A gente até sabe que existe a causa de lei e é feito porque se a pessoa está passando por isso e Deus é justo, Ele é perfeito, Ele não ia deixar ninguém passar por uma experiência que não fosse um aprendizado para ela. Ponto. Acabou. Agora nós temos que ser humanos, nós temos que ser solidários com as pessoas. Então como é que eu vou ficar feliz plenamente vendo milhares de desempregados, incêndio no prédio, daqui a pouco uma nação jogando bomba na outra nação, eu estou com dor, tenho algum problema físico, está me dando dor, ou alguém da minha família está com dor e eu estou plenamente feliz e realizado. Por isso que ele está falando, a felicidade na terra, a felicidade sem mescla, ela não é possível nessa fase que nós estamos vivendo. Mas trabalhando direitinho nós vamos alcançá-lo. Trabalhando direitinho, se organizando para isso, se disciplinando, nós vamos alcançar. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, desfrutar da relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la no prazer da alma, que são um gozo antecipado das alegrias terrestres, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que possa agitar e perturbar, e coisa curiosa. Então ele está dizendo, apesar desse mundo ser ainda um mundo das provas da expiação,
se o espírito que está encarnado, né, ou desencarnado também, ele priorizar as alegrias da alma, relativamente ele já pode desfrutar de algum contentamento, pode desfrutar dessa paz, né, de espírito, até que ele vá de degrau em degrau conseguindo a verdadeira felicidade. Agora, aquele que coloca o seu tesouro, a sua riqueza, só em bens, em título, em posses, está sempre mal, pode perceber. Está sempre mal. Por quê? Sempre está com medo que alguém vai tirar alguma coisa dele, né? Ah, eu sou isso daí, eu ocupo tal cargo. Será que vão me tirar isso daí? Já fica sofrendo antes. Ah, eu tenho tanto no banco, eu tenho tantas casas. Será que eu vou perder alguma? Será que eu vou ter que vender? Será que eu vou ter que vender para pagar alguma coisa? Então, se a pessoa coloca toda a sua atenção, a sua energia e a sua felicidade nessas coisas, coisas se desmancham, não se desmancham? Elas se desfazem. Até o corpo nosso se desfaz. Ah, então eu não vou querer ter mais nada? Também não é isso, nós já falamos, nós já estudamos. É a relação do pensamento e do sentimento que nós temos com as coisas. Temos que cuidar, temos que administrar, mas a gente não pode se identificar com isso, né? Você lembra da época, tudo tem moda, né? Nas épocas da regressão, todo mundo queria fazer regressão. Queria fazer regressão desde que soubesse que foi alguma coisa de nobreza. Quero fazer regressão para saber se eu fui príncipe, se eu fui rei. Se fizesse a regressão e não aparecesse isso, né? A pessoa ficava frustrada. Então até nessa encarnação não sendo, está pegado numa posição que foi. E nós temos um monte de espírito revoltado na encarnação, porque em algumas encarnações participou de famílias mais abastadas e vem para uma reencarnação onde a família não é e não aceita. A pessoa fica perdida a vida inteira, pode perceber. Até quando ela está bem, ela está achando que não está bem. Uma encarnação inteirinha fica perdida. Não aceita, não aceita aquilo que tem, onde está, a família. Até quando está muito bem. É a memória espiritual. É a memória espiritual. E o corpo permite, o espírito permite que isso entre? O corpo físico é um corpo novo e o cérebro também. Mas o espírito, nas suas memórias, nas suas reminiscências, ele é antigo. De vez em quando ela escapa. Ele não consegue. Talvez não lembre das imagens, mas eclode a emoção. Num lapso de segundo, abre algumas janelas, alguns portais, e emerge a emoção. Aí a pessoa se sente deslocada, ela se sente num ambiente que não é dela. É aquilo que nós falamos, enquanto aquele espírito que, estando numa encarnação privilegiada, ele aprendeu a desenvolver valores, onde ele estiver, aqueles valores estarão com ele. Aí você vê pessoas assim, de condições financeiras muito parca, com pouco recurso, mas a pessoa se porta com nobreza. Aí é a diferença. Até no andar, olha, essa pessoa, ela é nobre. O andar, o jeito de sentar, o jeito de conversar, a expressão facial, porque essa pessoa adquiriu, ela se fez. Então onde ela estiver, hoje aqui, numa família mais pobre, ou amanhã lá, onde ela estiver, ela leva aquilo para cá ou para o mundo espiritual. Esse é o segredo que nós estamos aprendendo da vida. O homem, já está terminando, viu pessoal? Nós vamos dividir em várias partes cada roteiro dele, que você viu como que tem bastante assunto. O homem parece criar para si propositadamente tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febris. É verdade.
Para o ciumento e para o invejoso, ele nunca tem um momento de paz e tranquilidade. Ele está sempre febril. Fala o Evangelho, fala um espírito, comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, que o ciumento e o invejoso, ele sente vertigem, quer dizer, ele passa mal quando ele vê alguém bem. Quando ele vê alguém se dando bem, ele passa mal. Enquanto a pessoa humilde de coração, realmente humilde de coração, ela vibra, ela torce, mas é espontâneo, não é de fingimento, quando ela vê alguém bem. Às vezes ela fica mais, ela comemora mais, ela sente mais aquela alegria no coração dela quando alguém está se dando bem do que ela própria. Essa é candidata a ser feliz sempre, porque ela vai sempre procurar alguém que está bem, para comemorar, né? Para se comprazer. Enquanto que o ciumento e o invejoso, ele vai estar sempre vendo alguém que está em melhor condição. Olha, aquela pessoa está ali, eu que devia estar. Aquela pessoa ganhou aquilo, eu que devia ter ganho. Até a gente escuta muitos falarem assim: eu não posso receber presente, mas eu adoro dar. Eu não posso receber, mas eu adoro dar. Sim. Aquela pessoa que é outra que quer agradar, não precisa agradar. É que nem uma coisa bem simples, né? Esses jogos que tem os bingo, né? A pessoa invejosa e ciumenta, ela queima na hora que sai o resultado, não foi ela que ganhou. Enquanto o espírito nobre, ele bate palma, é espontâneo, você fica olhando, você vê, a pessoa fica tão alegre pelo outro que ganhou, e a pessoa ciumenta e invejosa, ela arde, ela queima do dedão do pé até o fio de cabelo. Por isso que, para esse espírito que fez o comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, cada um tem uma concepção do que é felicidade. Ele fala, na altura que a Terra está, para mim felicidade é alguém que consiga passar pela encarnação e não sinta e nem provoque no outro inveja e ciúmes. Nem sinta e nem provoque. Para mim isso já é felicidade, para o espírito que estava comentando. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Olha que horror isso, né? O que a pessoa, quando ela é ciumenta e invejosa, o que ela não tem e que as outras pessoas possuem, ela não consegue dormir, pensando naquilo, com bronca, com os sucessos dos triviais lhes dão vertigem, são movidos apenas pela vontade de sobrepujar os seus vizinhos. Então, para essa pessoa, ela não sabe o que ela é, ela não tem identidade, ela não sabe o que ela é e ela não sabe o que ela quer. O que ela quer? Ela fica mirando o outro, ela quer que o outro não tenha o que tem, ou quer possuir aquilo que a outra pessoa tem. Então ela vive como uma sombra dos outros, não sabe o que quer. Se eu não sei o que eu quero, nunca eu vou ser feliz, né? Porque mesmo quando eu tiver, possuir já, eu não vou saber reconhecer. Mesmo uma casa espírita não dá socorro para uma pessoa dessa, dá? Não tem jeito de socorro, tem? Os ensinamentos, as instruções. E ela consegue mudar? Porque diz o ditado popular que a água mole na pedra dura, que é o nosso cérebro, né? Nossa cabecinha durinha, tanto bate até que cura. Você quer ver uma coisa? Você percebe uma pessoa nova quando ela fica doente. Hoje nós estávamos comentando, só não vou falar o nome. Uma companheira espírita, né? Ela falando de um familiar. Nós estávamos na fila do hospital e ela estava falando. Quando ele se viu doente, ele ficava agitado, nervoso. E hoje, num curto período, hoje, as pessoas que vão visitar falam assim: eu vim visitar você para te consolar, e você que me consola. Como que muda, né? Às vezes a gente não percebe o quanto que um processo, às vezes, que é um processo de dor, de sofrimento, que é uma doença, ela muda uma pessoa. O ideal é que a gente mudasse pela conscientização, pelo estudo, como a gente está fazendo, pensar nisso, ver onde a gente se enquadra ou não se enquadra, e tentar se esforçar, né? Porque a repetição da boa prática faz a gente vencer as negativas, mas ela muda sim. Esses dois instrumentos que existem de fato.
Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã talvez terão de deixar todas essas futilidades, cuja a cobiça lhes envenena a vida. Dessa forma, o espírito preso às paixões inferiores sofre sim com a morte do corpo físico, que lhe parece perda irreparável, uma dolorosa tragédia. Daí a preocupação e o temor demonstrado no instante da morte. Na verdade, ele já se encontrava morto em termos espirituais, pela cegueira que se conduziu vida fora. Estava morto mesmo quando o corpo físico se encontrava em plena vitalidade. Para ele, por ora, cabe apenas o conselho de Jesus: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Lucas, capítulo 9, versículo 6. Considerando que essa pessoa ainda não revela possuir o necessário discernimento para buscar os valores espirituais. É um aprendizado que está por fazer, mas que cedo ou tarde lhe será concedido nas inúmeras experiências reencarnatórias. Situação diversa acontece com o espírito que durante a existência física se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas, que procurou desenvolver virtudes combatendo imperfeições, que praticou a caridade promovendo o bem, que cumpriu seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amenizada. Os sofrimentos ou as angústias dos momentos finais serão perfeitamente suportados, porque tem consciência de que fez o melhor que foi possível. E mais, mesmo que essa pessoa não possua maiores informações sobre o plano espiritual para onde se encaminha, a sua conduta moral responsável durante a existência tem o poder de atrair espíritos benfeitores, que por voluntariamente posicionados ao seu lado, o ampara e lhe ameniza possíveis sofrimentos nessa fase de transição. Tocado pelas vibrações superiores e pelo apoio dos amigos espirituais, adquire a necessária tranquilidade para atravessar os momentos finais da desencarnação. Nessa situação é comum o espírito adquirir certa lucidez e perceber intuitivamente que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Verifica então que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte que, comparado ao esplendor e atividade da vida espiritual, o corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Assim nós encerramos. Eu precisava pegar e explicar isso para a Paula. Pega essa página de trás ainda, tem tantas coisas importantes. Essa que você acabou de ler agora. Retornar nela? Só ela, tá? Porque cada frase é uma estudo, né? Sim. Vamos marcar então aqui, a gente recomeça a partir dela. Aí já, não sei se você falou com você, lá atrás não, cada frase é uma coisa.